No hexágono regular da figura, a distância do vértice E à diagonal AC é 3. Assim, determine a área do pentágono AFEDC. Bom, como o hexágono é regular, vale lembrar que num polígono regular todos os lados são iguais, têm a mesma medida, são congruentes, todos os ângulos internos são iguais entre si, todos os ângulos externos são iguais entre si. Então, no caso específico do hexágono, cada um de seus ângulos internos vale 120 graus. Você pode obter isso de várias maneiras diferentes, mas sabe-se que para todo hexágono regular, os seus ângulos externos valem 120, os seus ângulos internos valem 120 e os seus lados são todos congruentes. Bom, a distância do vértice E à diagonal AC, nós vamos traçar aqui um segmento que vai do vértice E até a diagonal AC. E de acordo com o problema, esse segmento, eu vou chamar aqui o ponto onde a diagonal AC intercepta esse segmento que foi traçado, vamos chamar isso aqui de H. Esse segmento vale 3. Como ele representa a distância do ponto E até esse segmento AC, a distância tem que formar um ângulo de 90 graus. E aí nós observamos que no triângulo ABC, que foi criado aqui, nós temos um triângulo isósceles, uma vez que o lado AB e o lado BC são congruentes, já que são lados do hexágono regular. Bom, com isso, nós temos o ângulo B como sendo um ângulo do hexágono, vale 120 graus. E os dois ângulos A e C são os ângulos da base desse triângulo isósceles, portanto são iguais. Então, como a soma dos três dá 180, do A, do B e do C, 120 aqui, que falta para 180, é 60, dividido por 2 aqui, 30 graus para cada. E aí estou chamando a atenção desse fato porque o problema nos pede a área do pentágono AFEDC. Então, eu posso tentar calcular. Tem várias maneiras de pensar nesse problema. A gente pode pensar na área do hexágono todo, menos a área desse triângulo ABC. Ou então, nós podemos pensar, observe que AFEH trata-se aqui de um trapézio, uma vez que EH e AF são paralelos. Lembrando aqui que o ângulo A todo do hexágono vale 120. Como esse ângulo A do triângulo aqui vale 30 graus, então o que falta para 120? 90 graus, que é o ângulo aqui, esse ângulo A. E aí, sendo 90 graus, quer dizer que a F é perpendicular a AC. A F é perpendicular a AC. Então, pelo mesmo motivo, nós temos aqui o CD perpendicular a AC, CD perpendicular a AC. Então, quer dizer que CD, EH e AF são os três perpendiculares a AC. Logo, eles têm que ser paralelos entre si. Então, isso faz com que o pentágono da questão que é solicitada a área, ele fica dividido em dois trapézios, e dois trapézios idênticos. Uma vez que as bases são as mesmas, a base menor é o lado do hexágono, a base maior aqui é o segmento EH, os lados não paralelos, aqui o EF e o ED são os lados do hexágono, e AH e HC são congruentes, tem a mesma medida. Por quê? Porque aqui forma ângulo de 90 graus no trapézio. E vale lembrar que o triângulo ABC sendo isósceles, se nós traçarmos a altura, essa altura vai ser mediana e bissetriz, se for relativa à base. Então, se eu construir aqui do ponto B até o ponto H, que vai formar aqui 90 graus, isso é uma altura. Mas a altura ela vai ser ao mesmo tempo mediana e bissetriz. Então, aqui dividiu a base ao meio e o ângulo de 120 também ao meio. Esse ângulo aqui, por exemplo, é um ângulo de 60 graus. Então, e do outro lado também. Então, observem que aqui tem mais um ângulo de 90. Então, observem que os trapézios aqui obtidos são congruentes.
Eles são equivalentes, eles têm a mesma área, porque eles são idênticos, na verdade. Então basta calcular a área de um trapézio e multiplicar por 2 para obtermos a área do pentágono que é solicitado. Talvez esse caminho seja o mais, não vou dizer o mais viável, mas é um caminho mais simples. Então a área do pentágono AFEDC é igual, vou escrever aqui, é igual à área do trapézio, aliás, minto, vou colocar aqui 2 vezes, é igual a 2 vezes a área de um desses dois trapézios, AFEH. AFEH. E aí vale lembrar que a área de trapézio, vou colocar aqui a fórmula, 2 vezes base maior, a base maior aqui já posso dizer que é 3. Base maior mais a base menor é o AF, que é o lado do hexágono. AF. Vezes a altura, o que é a altura desse trapézio? Vai ser o AH, o segmento AH, dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Essa é a área do trapézio. Vezes 2, porque são 2 trapézios. A soma dos dois dá a área do pentágono que é solicitado. Aqui dá para cancelar até o 2 do denominador com o 2 que está multiplicando. Então, tudo que nós temos que fazer para determinar essa área é acharmos o valor do lado do hexágono, o AF aqui, tanto faz, qualquer um, né? Mas aqui porque eu escrevi o AF, e a medida de AH, que é metade da diagonal AC. Bom, para isso, vamos tentar achar esse lado. Eu vou chamar aqui de X ou de L, tanto faz. Vou chamar aqui de L. A medida do lado do hexágono que eu quero descobrir, observando que aqui eu tenho um triângulo ABH, observe o triângulo ABH, que é um triângulo 30, 60 e 90. No triângulo 30, 60 e 90, o que é válido? O que nós sabemos desse triângulo em relação às medidas dos lados? Eu acho que aqui vale uma revisão, bastante apropriado. No triângulo 30, 60 e 90, nós sabemos que, deixa eu fazer os ângulos aqui, para qualquer valor que é dado para a hipotenusa, vamos chamar a hipotenusa de L, igual está acontecendo ali, o cateto oposto a 30 vale a metade, L sobre 2, e o cateto oposto a 60 vale a mesma metade, L sobre 2 multiplicado por raiz de 3. Então isso nos ajuda na verdade é o equivalente a usar a trigonometria no triângulo retângulo, mas de uma maneira mais prática. Então quando isso é aplicado no triângulo ABH, a hipotenusa é exatamente o L aqui. Então o cateto oposto a 30, que seria a altura BH, ela vale a metade, L sobre 2. Aqui eu não vou escrever para não ficar bem confuso, aqui já tem muita coisa escrita. Mas o que importa é que essa medida sendo L sobre 2, que é metade, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que esse sim nos interessa mais de perto, que é o segmento AH, vale a mesma metade, L sobre 2, vezes raiz de 3. Só que esse segmento de A até H é igual de H até C. Então vale L sobre 2 vezes raiz de 3 também. Então quer dizer que a diagonal AC, a medida desse comprimento toda, é 2 vezes L sobre 2 vezes raiz de 3. 2 vezes L sobre 2 vezes raiz de 3, cancela 2 aqui, o denominador com o 2 de cima que está multiplicando. Então, AC vale L raiz de 3. Só que essa diagonal AC, ela é a mesma medida, ela tem a mesma medida que a diagonal AE. Né? Por várias razões a gente pode observar isso, que AE tem a mesma medida, assim como o CE também tem a mesma medida. Né? A simetria da figura mostra isso. Eu estou ligando cada vértice aqui no triângulo ACE, eu estou ligando cada vértice do hexágono a 2 vértices consecutivos.
Então do A aqui, pulo B, vai para o C, do C pulo D, vai para o E, do E pula o F e volta para o A. Então, por simetria aqui, a gente tem esse triângulo ACE, é um triângulo equilátero. Isso faz, outra maneira da gente ver isso também, acho que faz bem aqui para ter uma visualização geométrica mais apurada, observar que o triângulo CDE, ele é idêntico ao triângulo ABC, que por sua vez é idêntico ao triângulo AFE. Né? Nós temos dois lados iguais em cada um dos triângulos, que é fácil ver que são os lados do hexágono, que são congruentes todos entre si, e o ângulo entre eles é 120. Então isso já é um caso de congruência. Os triângulos são idênticos. E aí, como esse ângulo então aqui do C tem que ser de 30 graus, esse ângulo C de 30 com esse ângulo C de 30 do triângulo ABC, os dois juntos 60 graus. Para 120, que é o ângulo C do hexágono completo, está faltando mais 60. Então isso vale para todos. Todos os ângulos. O ângulo C aqui vale 60 graus, o ângulo A vale 60 graus e o ângulo E todo aqui também vale 60 graus. Pois bem, então com isso, observe que criou-se um triângulo. Eu vou até desenhar por fora para não ficar, igual eu falei, mais confuso do que já está. O desenho está bem, porque o desenho é pequeno. Eu vou fazer aqui por fora o triângulo. Opa! Eu quero que você observe o triângulo de vértice HCE. HCE da figura. Nós temos que HC vale L sobre 2 vezes raiz de 3. L sobre 2 vezes raiz de 3 na figura. O ângulo C desse triângulo vale 60 graus. O ângulo H é 90. Então o ângulo E aqui vale 30 graus. Que na verdade é a metade dos 60 do ângulo E do triângulo equilátero AEC. E aí, como esse ângulo vale, como esse lado HC vale L sobre 2 raiz de 3, e nós observamos que o lado HE vale 3, HE foi dado, que é 3 aqui, nós temos que, ao dividir, se nós pegarmos o lado oposto a 30, que é L sobre 2 vezes raiz de 3, e multiplicarmos por raiz de 3, quando nós pegamos o oposto a 30, num triângulo 30, 60 e 90, e multiplicamos por raiz de 3, nós obtemos o oposto a 60. Então, se nós pegarmos o lado L sobre 2 raiz de 3 desse triângulo e multiplicarmos por raiz de 3, igual estamos fazendo aqui, nós obtemos o lado oposto a 60, que nesse caso é dado igual a 3. Então, com isso, nós temos L raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3, multiplicando raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Então vai ficar L vezes 3 sobre 2 igual a 3. Então aqui, cancelando 3 com 3 dá 1 aqui, dividindo dos dois lados. Passando 2 multiplicando, nós temos que L é igual a 2. Mas o que é L no nosso problema? L é o lado do hexágono. Então, nós acabamos de descobrir que o lado do hexágono vale 2. E não só o lado do hexágono vale 2, que seria aqui o valor do AF, na nossa fórmula que eu preciso para calcular a área, como também acabamos de descobrir que o AH, lembrando que o AH na figura vale L sobre 2 raiz de 3. Então, vou colocar aqui, ó, AH é igual a L sobre 2 vezes raiz de 3. E como L é igual a 2, 2 raiz de 3 dividido por 2, substituindo o L por 2, significa que AH vale raiz de 3. Então quer dizer que a área procurada, a área do pentágono, ela vai ser igual a 3 mais 2, 5, na fórmula, vezes raiz de 3. Então a área do pentágono procurada é igual a 5 raiz de 3.